Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Segunda-feira, dia de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. E para nos prepararmos para ouvir o estudo apresentado hoje pela nossa irmã Sueli, a Jace fará a leitura do texto preparatório. Boa tarde. A leitura é do livro O Reformador. Não. A leitura é o primeiro passo. Reformador, dezembro de 1959. Assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Mateus 7:12. A regra áurea recebe citações em todos os países. Em torno dela gravitam livros, poemas, apelos e sermões preciosos. Entretanto, raros se lembram do primeiro passo para que se desvele toda a sua grandeza. Não podemos reclamar a ajuda dos outros. Antes, é justo prestar auxílio. Não será lícito exigir a desculpa de alguém. Antes, é imperioso saibamos desculpar. Convidados a compreender, muitos dizem não posso, e instados a auxiliar, respondem muitos ainda não. Esquecem-se, porém, de que amanhã serão talvez os necessitados e os réus, carecentes de perdão e socorro. E muitas vezes, ainda quando não precisem de semelhantes bênçãos para si mesmos, por elas suspirarão em favor dos que mais amem, à face das sombras que lhes devastam a vida. Se um exemplo pode ser invocado como bússola, recordemos Jesus. O mestre dos mestres faz o bem, despreocupado de considerações, alivia sem paga, acende a esperança sem que os homens lhes peçam e perdoa espontaneamente aos que injuriam e apedrejam, sem guardar-lhes retratação. Veneremos, assim, a regra áurea e estendamos o espírito de amor de que se toca divina. Contudo, estejamos certos de que ela somente valerá para nós se lhe dermos a aplicação necessária. O texto do ensinamento é vivo e franco. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também a vós, a eles. Querer o bem é impulso de todos, mas, na prática do Estatuto Sublime, é forçoso sejamos nós quem se adiante a fazê-lo. Um bom trabalho. Obrigada. Bom, vamos dar continuidade ouvindo os estudos feitos pela nossa irmã Sueli, do capítulo 11, Amai os vossos inimigos, né? O item 8 a 10, os itens de 8 a 10, a lei de amor. É um assunto muito bonito de se trabalhar, né, Sueli? Uma boa palestra para todos. Boa tarde para todos. A palestra de hoje seria perfeita se eu fosse professora de biologia, porque ela vai cuidar do surgimento do homem no planeta, né? A evolução do planeta
do homem, do ser racional e dos irracionais. Então, quando eu estava estudando isso, eu pensei, meu Deus, pena que eu não sou de biologia, senão ia poder fazer esse trabalho de forma muito mais completa. Mas eu pensei em estudar esses 2 itens, 8, 9, 10, partindo da pergunta: qual é a doutrina de Jesus? Quer dizer, o que Jesus pregava, o que ele ensinava. De forma objetiva, ele ensinava a lei do amor. Jesus pregou, então, uma doutrina constituída por um único mandamento. O resto todo é decorrência. O mandamento áureo é amar de forma absoluta, incondicional, irrestrita e irrevogável a Deus e ao próximo como a si mesmo. Quando a gente lê isso, né, parece, lógico, que bobagem. A gente tem que amar a Deus mesmo. Todos nós fomos criados e educados para amar a Deus. E essa história de amar o próximo, mais ou menos, né? Mais ou menos. Não vou amar quem me ataca, me desconsidera, me ignora. Isso é o que vem na nossa cabeça. Mas depois, quando a gente começa a estudar por pedacinhos, aí a coisa fica clara. E a gente, caramba, não tinha pensado nisso. Então, aí é que entra a biologia, olha só. Na matéria inorgânica, vige a lei da atração. Os diferentes, né? Os polos positivo e negativo se atraem. Mas entre os seres vivos, a lei da atração, essa coisa natural, se transformou em alguma coisa mais sutil, mais delicada. Transformou-se num sentimento que nós chamamos de amor. Mas tem coisas que a gente fala com tanta naturalidade, né? Mas amor, 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 amor. O que é amor? Né? O que é amor? E aí a gente vai devagarzinho, vai vendo como essa palavra é igual a uma flor. Ela vai se abrindo em pétalas e a gente aí vai dizer, é mesmo, nem tinha pensado nisso. Quer ver como é que a coisa vai ficar bem explícita? E aí a gente vai entender que amor é muito mais do que atração. Então o espírito humano foi criado simples e ignorante. E só tinha instinto. Instinto é esse ato que a gente faz sem pensar. Se alguém vier aproximar a mão do seu rosto, imediatamente você pisca. Isso é instinto. Se o mosquitinho te pega no braço, você dá um tapa, você nem sabe o que está acontecendo, mas é a defesa, a autodefesa. Isso é
instintivo, porque a gente não pensa, a gente só age. E a gente só age no sentido de conservar a integridade física, de se defender. Por isso, aí eu vou lembrando de coisas do nosso dia a dia. Volta e meia, a gente não vê... foi instintivo. Eu peguei o revólver e atirei. No momento em que você se sente ameaçado pelo outro, você busca uma forma de se defender. Por isso tem tanto crime que acontece não pensadamente, é coisa de momento. E a gente fala isso, é coisa de momento, é instinto de defesa. Mas o instinto evoluiu pouco a pouco para o mundo das sensações, porque esse método, né, de nascer, crescer, morrer, nascer, crescer, morrer, isso por não sei quantos milhares de vezes, desde que a Terra começou a ter condições de habitabilidade para o homem, né? Desde que o primeiro homem conseguiu ser visto como homem no planeta, o ciclo de vida dele se refaz periodicamente. Quem é mais idoso sabe que os antigos, os bem antigos, bem antigamente, tinham um tempo de vida muito curto. Uma pessoa de 40 anos já era considerada velha. Hoje em dia, no Brasil, a média de vida já é 76 anos. Na China já ultrapassa os 80 anos. Então, vejam como é que as coisas acontecem. Esse mecanismo de nascer, crescer, morrer, nascer de novo, crescer de novo, morrer, a cada período, a cada ciclo reencarnatório, o espírito humano vai adquirindo conhecimentos e vai depurando, melhorando a sua moralidade. Ele vai ficando melhor. Com certeza, aquele homem que iniciou a vida humana no planeta Terra, que era muito parecido com o chimpanzé, aquele homem nasceu e morreu milhares de vezes, até que tanto o seu corpo quanto a sua mente sofressem um processo de melhoramento. Melhoraram as condições físicas, melhoraram a racionalidade e a inteligência, melhorou o sentimento. Então, nessa evolução, o homem que era só instinto, que passou a ter sensação, sensibilidade, começa a ter sentimento. E ele tem sentimento quando ele, olha que coisa legal da gente entender, ele só tem sentimento quando ele percebe o outro ser humano ao lado dele. Os homens anteriores aos homens da caverna, aqueles mais primitivos,
eles não se davam conta do outro, sequer viviam em bando. Quando eles começaram a viver em bando, foi quando eles começaram a ter sensações e mais à frente conseguiram ter sentimentos. E aí, quando ele começa a ter sentimento, ele começa a se preocupar com o outro. Aí, realmente, ele passa a viver em bando, ele passa a se abrigar nas cavernas, ele passa a dividir o que conseguiu das suas caçadas, dividir para o bando do qual ele fazia parte. Vejam só, ele vai tendo uma modificação de comportamento que indica que ele já não é mais aquele ser bruto, totalmente instintivo, ele começa a ter sentimentos. Pode passar. Então, o homem primitivo era regido pelos instintos. À medida que foi se desenvolvendo, foi adquirindo sensações. E só bem mais adiante, quando mais instruído e moralizado, é que passou a experimentar o sentimento por excelência, o amor. Então, quando a gente fala amor, a gente está falando num sentimento básico. Com o passar do tempo, o espírito humano progrediu dos instintos para as sensações e dessas para os sentimentos. As sensações são impressões físicas que possibilitam ao homem o conhecimento do mundo exterior e que às vezes é inóspito, é hostil e precisa fazer adaptações para poder sobreviver. É aí que ele começa a procurar caverna para se abrigar. O homem que agia por instinto, tal qual os animais irracionais, desenvolveu as sensações que lhe permitiu perceber que vivia em um lugar determinado, compartilhado com outros seres a ele assemelhados. Por muito tempo, o ser humano foi despertando para os sentimentos. O sentimento não apareceu de repente, ele foi sendo criado pelas necessidades que o meio externo obrigava. Passou, por conta dos sentimentos, a perceber as outras pessoas, percebeu que interagia com os outros homens do seu bando, começou a se sentir atraído por esses outros seres humanos parecidos com ele. E aí essas sensações começaram a sofrer uma modificação bem clara quando ele começa a compartilhar a vida, a comida, o abrigo, descobre a solidariedade necessária ao grupo para sobreviver por tempo mais longo e de forma mais
escura. Então, quando a gente fala lei do amor, olha como é que a coisa vai, a flor vai se abrindo em pétala. A solidariedade. O que é a solidariedade? É se preocupar com o outro. É dividir o que você tem com o outro. É uma forma de amor. Inicialmente, essa solidariedade permitiu um negócio fantástico, que foi a segurança do bando. O bando saía por aí destruindo tudo, vivendo como podia, comendo o que encontrasse, mas conforme eles foram crescendo nas circunvoluções cerebrais, quer dizer, conforme eles foram tendo mais consciência deles e do outro e do lugar, eles vão começando a perceber que uns precisam dos outros. Se eles se ajudarem, a vida fica mais segura, fica mais fácil. Eles vivem mais, morrem menos. Olha só que, como é que a lei do amor se desenvolve entre os grupos humanos. A gente nem se dá conta. Amor, basicamente, é solidariedade. E solidariedade é uma maneira que o homem encontrou para se conservar mais tempo, se defender do meio ambiente, se defender do outro. Mas os sentimentos também evoluem de acordo com a evolução do ser humano. O sentimento, com certeza, começa no medo. Medo. Depois, esse medo vai sendo superado, outros sentimentos vão sendo construídos, mas aí, como nós somos, egoístas, a gente começa a ter um outro sentimento, mas esse não é legal, a inveja. Se o outro consegue, por que eu não consigo? Tem que dar um jeito nisso. Inveja é sentimento, mas é um sentimento em que a gente se compara ao outro e quer o mesmo que o outro consegue. Então, esse amor começa a ter pétalas diferentes. A pétala da solidariedade, da preocupação com o outro, da fraternidade. Lembra que eu falei em dividir a caça? A lealdade. Eles passam a ser leais aos componentes do seu bando de homens, de seres humanos. A indulgência. Então, olha como é que a flor do amor vai constituindo as suas pétalas. Tudo isso a gente está cansado de saber, mas a gente nunca pensa que solidariedade, que fraternidade, que lealdade, que indulgência são formas de amor. A gente nem pensa nisso, mas são. Olha que lindo. Ao perceber o homem, o outro, o homem passa a compartilhar com ele o alimento, o abrigo, a segurança de si próprio, dos filhos, desenvolve o sentimento de pertencimento a um grupo, inicialmente familiar e posteriormente social. Isso nós fazemos o tempo todo. Na formação do ser humano, primeiro, a gente não diz que a família é o início da união dos seres humanos,
nós não nos preocupamos primeiro conosco, depois com a nossa família, muito depois com o grupo social. Logo no iniciozinho da vida humana na Terra, o acasalamento, não era casamento, era acasalamento, era instintivo e tinha por finalidade apenas a preservação da espécie. Só, igual os gatos, cachorros, papagaios, periquitos, tudo é a mesma coisa. Aí eu já falei que o ciclo da vida era muito curto, claro, porque as condições eram as piores possíveis, mas esses ciclos curtinhos de vida eram importantes para que o ser humano se adequasse às possibilidades de vida que o planeta exigia. Então, tem umas coisas assim que às vezes a gente fica pensando, qual era a característica do homem primitivo? Não era ser bem peludo? Lembra? Não era ser bem peludo? Por quê? Era a forma de ele se resguardar do frio. É isso. E quando os pelos foram diminuindo, hoje em dia, o que o ser humano nas partes mais... Bom, mas antes, depois eu falo no hoje. Naquele tempo, conforme eles foram perdendo os pelos, mas os macacos não perderam. O homem perdeu. O que ele fez? Ele passou a usar os pelos dos animais e transformou as coberturas pilosas dos animais em casacos para ele. Lembram disso? Hoje em dia a gente já saiu fora dessa história, né? Hoje em dia ninguém mais fica se vangloriando porque tem um casaco de pele. Quem vê novela deve ter visto aquela novela das 6 horas. Aquela vilã, ela aparece sempre com uma echarpe, né, de pelo de animal. Não sei se vocês já repararam isso. De vez em quando ela aparece com aquela echarpe aqui, outras vezes ela aparece... Porque aquilo, ela não é uma duquesa, sei lá, uma nobre qualquer que ela forjou o nome, uma identidade. Aquilo era sinal de riqueza. Ter uma pele para se abrigar era chiquérrimo. Só as pessoas ricas é que tinham. Mas isso tem origem lá atrás, quando o homem começa a perder os pelos e, para se abrigar do frio, ele mata os animais, curte a pele e transforma em casaco, em abrigo para ele e para sua família. Bom, e aí voltamos à doutrina de Jesus. Ele ensinou a viver subordinado à lei do amor, que ilumina os indivíduos, funde os seres, sufoca as misérias sociais, que tudo agrega, que a todos perdoa, que sobre toda a humanidade paira. Foi a lei do amor incondicional que permitiu que o espírito humano, fadado à felicidade, ficasse preso à roda das reencarnações, para que, pela multiplicidade de experiências, pudesse chegar à perfeição moral e uma estética física mais harmoniosa.
Sem dúvida nenhuma, o homem, nós, seres humanos do século XXI, somos muito mais bonitinhos do que eram há 100 anos atrás os seres humanos. Não tenham dúvida disso. É só começar a olhar retrato de antigamente que vocês vão ver como o ser humano desse nosso tempo é muito mais bonito, muito mais harmonioso, muito mais bem acabado, porque a cada reencarnação, óbvio que o espírito vai melhorando as condições do corpo que ele vai utilizar. Então, lembrar que, além do amor, prega caridade, humildade, paciência, devotamento, altruísmo, resignação, sacrifício. Gente, tudo aí são aquelas pétalazinhas da flor do amor. A flor chamada amor tem um monte de pétalazinhas. Olha só como é que a gente está despetalando a nossa flor para ficarmos mais íntimos dela, para percebermos melhor o seu perfume. Então, tenho caridade, humildade, tudo isso é formas de amor. Paciência, devotamento, altruísmo, resignação, sacrifício, porque todas essas situações, essas ações, significam eu diminuir o amor que eu tenho a mim mesmo e oferecer uma parte da minha segurança, da minha capacidade de viver ao outro que não tem nada. E aí, se nada mais pudermos realizar neste mundo, amemo-nos por meio da caridade e da humildade silenciosamente praticadas, exercitando diariamente a paciência de saber esperar, ou seja, de ter esperança, praticando o devotamento às boas causas, o altruísmo, a resignação diante dos fatos que nós não podemos mudar, tem mais é que seguir com eles mesmos, e o sacrifício em favor da felicidade alheia. Aquele que vive sob a lei do amor, por ela própria é protegida. O sentimento do amor é aquele que, no instituto do matrimônio, leva homem e mulher a deixar de pensar em cada um isoladamente e os obriga a pensar e sentir-se como casal, e que, com a chegada dos filhos, obriga-os a pensar como família. No mundo do trabalho, acontece o mesmo mecanismo. O bem-estar do trabalhador é o bem-estar e o sucesso da empresa. Na sociedade, o objetivo é a segurança, a saúde, a felicidade da comunidade. É o amor expandindo-se não só como sentimento individualmente, mas coletivamente praticado. Então, isso aqui que a gente colocou de uma forma tão simplista, isso aí, se nós formos pensar pedacinho por pedacinho, lei do amor são todas as leis que regem, por exemplo, a sociedade civil. São todas as leis que regem, por exemplo, o trabalhador. São todas as leis que evitam que as empresas entrem em falência e, com isso, deixem milhares de pessoas desempregadas. A lei da segurança pública, gente, é desenvolvimento da lei do amor.
Para eu proteger o meu bando, o que eu faço? Eu levo o meu bando e o guardo nas cavernas. Para eu proteger a minha família, eu procuro cercar a minha família de todos os mecanismos de segurança que a sociedade moderna oferece. Inclusive, se a gente pegar mecanismo de segurança, entra na saúde. Mecanismo de segurança é vacina, por exemplo. É remédio, por exemplo. Olha quanta! Tudo isso é amor. Tudo isso é amor ao próximo. Tudo isso. Quando alguém passa anos da sua vida fechado num laboratório pesquisando, ele está amando a humanidade, porque ele está tentando descobrir alguma forma de medicamento, de vacina, do que seja, para que a sociedade possa viver melhor, por mais tempo. Lembraram do início? Por mais tempo, com uma vida de melhor qualidade. Isso tudo é amor. Só que a gente não pensa nisso na hora que vai na farmácia e compra o remédio. Mas isso é amor. Alguém nos amou sem nos conhecer. Jesus pregou a lei do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em todas as civilizações, a lei do amor esteve e está presente, a despeito das guerras, fruto do egoísmo e do orgulho, que continuam a infelicitar os homens. Isso tudo que a gente está assistindo na televisão agora, né? Presidente dos Estados Unidos ameaçando a Venezuela, ameaçando agora o Irã. Isso tudo é fruto de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Isso daí é um retrocesso. Se nós todos estamos andando para frente, é bem verdade que tem um e outro que escapa dessa avalanche para frente e para o alto. Tem uns que, lamentavelmente, não vão poder continuar nas próximas encarnações habitando o nosso planeta, que há de ser um planeta de regeneração, onde haverá muito menos dor do que essas que nós conhecemos. Gregos, persas, chineses, egípcios, hebreus, romanos, na antiguidade, lá atrás, antes de Jesus, ensinavam que não desejássemos para os outros o que não desejávamos para nós mesmos. Jesus recomendou a lei do amor, a lei do trabalho, a lei do progresso, porque é amando que a gente vai cumprindo as outras leis do trabalho sem escravizar, progredir sem explorar. Olha como as coisas são todas reunidas, imbricadas umas nas outras. Então, estudando a lei do amor, lembramos que o primeiro mandamento do Decálogo, aquela lei que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar é o primeiro mandamento da lei divina. A capacidade do espírito humano que nasce simples e ignorante é o de amar, e o resultado do longo processo de humanização. Quando, dentre os sentimentos desenvolvidos pelo espírito humano, avultou o sentimento amoroso, firmou-se definitivamente a separação entre os animais irracionais e o animal racional, o homem.
Desta forma, o homem galgou o degrau mais alto da escala evolutiva do planeta Terra. De ameba amorfa, sem forma, chegou o homem à racionalidade, à conquista do discernimento, do poder de escolha. Junto com a razão veio a emoção. O homem pensa, resolve problemas, ama. Quando Jesus encarnou na Terra, foi para exemplificar o amor. A doutrina que propagou foi a do amor e de todos os seus reflexos nas ações humanas. No perdão, perdão é um ato de amor. Mais uma pétala. A tolerância, suportar o outro. A paciência, não interessa o tempo. A misericórdia, oferecer o seu coração em favor do homem. A piedade, ter pena do homem. A esperança, saber esperar em dias melhores. Olha a nossa flor, quantas pétalas ela tem e todas harmoniosamente encaixadas. A humanidade da época de Jesus, como a de hoje ainda, infelizmente, conhecia o amor na sua forma mais grosseira, tal como um diamante bruto retirado das entranhas da rocha, ou como a pepita de ouro irreconhecível em seu estado bruto. Jesus pregou e exemplificou o amor na sua forma mais absoluta que compreende. Altruísmo, olhar o outro. Humildade, não querer ser maior do que o outro. Resignação, suportar os seus sacrifícios, as suas dificuldades. Sacrifício, abrir mão do seu bem-estar em favor do outro. A caridade, sair em socorro do outro. Olha como a nossa flor está cada hora mais bonita, mais viçosa. Quando recomendou que nos amássemos uns aos outros, quis pôr em prática a lei do amor, que determina que a ninguém falte o essencial e que a todos sobeje a fraternidade. Se todos nós formos muito fraternos, ninguém vai sofrer necessidade. O cristianismo prega o amor absoluto, irrestrito, incondicional. Jesus encarna na Terra para exemplificar o amor e todos os outros sentimentos dele decorrentes. Olha as nossas pétalas: altruísmo, humildade, resignação, sacrifício, caridade, lealdade, honestidade, fraternidade, bondade, doçura, paciência, tolerância, fé, esperança. É uma flor maravilhosa. Agora a gente tem que lembrar que o amor é rua de mão dupla. Será muito amado aquele que muito amar. Não apenas amar sua alma gêmea, mas tornar gêmeas todas as almas que lhe cruzarem o caminho, e dessa forma cumprir o destino cósmico de ser feliz, de ter a felicidade prisioneira no coração e ser dela igualmente prisioneiro. Amar inclusive os inimigos, retribuindo o mal com o bem. O amor é força que não acaba nunca, que é mais forte que o ódio, mais poderosa que a própria morte. O Espiritismo, desvendando a lei das vidas sucessivas, nada mais faz que mostrar o amor de Deus pelos homens, que, os perdoando sempre,
lhes oferece novas oportunidades para serem felizes. Pregando o amor a Deus e ao próximo, ensina que ninguém pode faltar, que a ninguém pode faltar o essencial e a todos deve sobejar a felicidade. Se é verdade que a cada um de acordo com as suas obras, também é verdade que o amor perdoa todas as iniquidades do mundo e cobre todas as faltas cometidas. Se é verdade que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, também é verdade que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E desta forma, o reino de Deus estará definitivamente fundado na terra, que será então terra de paz, terra de luz, terra de esperança. É essa a mensagem desses itens 8 a 10. Muito obrigada a todos pela atenção.